Boa noite a todos, bem-vindos à aula 4 de Gestão e Análise Estratégica, né? Hoje a bibliografia de referência, continuamos ainda no livro do Hit e do Barney, né? Do Hit, do Ireland, do Hoskinson e do Barney, do Hester. Só que hoje vamos analisar e vamos ler 3 capítulos, 2 do livro do Barney e Hester e um do livro do Hit, do Ireland, do Hoskinson, né? O tema da aula de hoje vai ser estratégia em nível de negócios, né, que é a primeira das dimensões de formulação estratégicas presente no livro do Hit, e também dentro da tipologia do livro do Barney, ela é trazida dessa forma também, uma subdivisão entre estratégias em nível de negócio e estratégias de nível corporativo, que é o que a gente vai analisar na próxima aula, estratégias de nível corporativo. Ok? Então, hoje nós vamos falar da dimensão dos negócios, da dimensão da oferta de valor, da dimensão do mercado. Nós vamos falar de segmentação, nós vamos falar de clientes, nós vamos falar das estratégias genéricas de Porter. Então, a aula de hoje ela é pautada na sua forma de abordagem do mercado, né? Estratégia em nível de negócio são aquelas orientações gerais, né, que direcionam, que dão um norte para a empresa, que dão um norte para que a empresa tenha alguma referência sobre qual é a oferta de valor que ela apresenta para o mercado, né? E as suas escolhas relacionadas a como que ela vai abordar o seu público-alvo, né? Então, toda organização, quando ela vai atuar, ela escolhe pelo menos uma estratégia em nível de negócios. O atendimento vai ser presencial, o atendimento vai ser à distância, né? Que o público-alvo que nós vamos atender, qual que é bem delimitado, né? Então, quando a gente está falando em estratégia de nível de negócio, são as escolhas que a gente faz sobre como a gente quer atender o mercado, qual mercado a gente quer atender, qual o valor que a gente vai oferecer, né? Então, aqui um conceito para vocês sobre o que é estratégia em nível de negócio. É um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações que as empresas utilizam para obter vantagem competitiva, explorando as competências essenciais em mercados de produtos específicos. Então, aqui eu quero demonstrar para vocês, eu quero parar um pouco com vocês nesse conceito para que a gente possa analisá-lo com um pouquinho mais de calma. Então, é uma série de ações e compromissos, né? Ou seja, compromisso em que sentido? De crenças, né? De orientações, de comprometer-se com, direcionar-se a algo, e ações, né, que a empresa vai realizar para obter vantagem em relação aos seus consumidores, explorando as suas competências essenciais, as suas características mais fundamentais, né, para encontrar, assim, uma vantagem e conseguir gerar valor para o mercado. Então, estratégias em nível de negócio envolvem pelo menos 4 dimensões organizacionais, né? Primeiro, a escolha sobre o público-alvo, né? Quem é que eu vou atender? Quem é o público que eu desejo atender? Então, aqui a gente está falando de segmentação, um conceito muito afeito ao marketing, tá? O que eu vou ofertar ao público-alvo, e aqui a delimitação da necessidade do cliente. Necessidade é aqui definida como algo que o cliente tem um desejo ou sente uma falta, né? É uma falta que o cliente sente ou um desejo que ele busca atender. Então, aqui a gente coloca muito a dimensão volitiva da necessidade, ou seja, da vontade do sujeito, o que ele busca, né? O que ele demanda, né? O terceiro elemento é de que forma, né, o modus operandi pelo qual vai ser ofertado valor ao público, né, ou seja, a sua proposta de valor, o seu escopo de valor, né, de que forma que você vai ofertar esse valor, quais são os elementos da sua cadeia de valor que você vai apresentar ao seu cliente. Né? E, por fim, quais são os seus diferenciais competitivos, as suas vantagens competitivas, ou como você pretende competir no mercado dessa oferta, como é que você pretende lidar com a existência de competidores, né? De concorrentes, né? De novos entrantes, né? De substitutos, por exemplo. Como é que você pretende adotar uma estratégia de competição nesse mercado? Então, quando a gente fala de estratégia em nível de negócio, a gente está falando da estratégia central, da orientação que você pretende dar àquele negócio, a orientação que você busca trazer para direcionar a sua empresa dentro de uma proposta coerente, tá bom? Primeiramente, o primeiro ponto aqui que a gente falou sobre estratégia em nível de negócio é a delimitação de quem eu quero atender, né, que são os meus clientes. Então, aqui a gente vai tratar da segmentação de mercado.
O que é a segmentação de mercado? Se você já estudou marketing, se você já estudou, né, os 4Ps e você foi analisar o seu público-alvo, né, você conhece um pouco de segmentação como um agrupamento de pessoas, né, de grupos de consumidores que são colocados de forma conjunta porque eles têm características em comum, né? Tem características em comum e isso facilita a forma de abordar esse público-alvo na hora de estabelecer estratégias de mercadologia, estratégia de propaganda. Então, um grupo que tem um certo padrão de consumo, um grupo que tem um certo padrão de faixa etária, de hábitos, de culturas, de crenças, né? Então, aqui é muito comum a gente ver no marketing a segmentação em função das características dos sujeitos, né? Aqui na gestão estratégica, a gente está falando de segmentação em função da necessidade. Então, aqui o que a gente busca não é distinguir pessoas, é distinguir necessidades. E a partir dessas necessidades é que nós vamos definir quem são os potenciais clientes que podem vir a sentir essa necessidade. Então, segmentação de mercado, como está trazido aqui, é um processo que agrupa as pessoas com necessidades semelhantes em grupos individuais e identificáveis, né? Então, sempre em ponto aqui da necessidade, da demanda apresentada pelo seu cliente, da demanda apresentada pelo seu público-alvo, ok? Então, a gente vê essas segmentações conforme características, conforme a literatura. Então, em marketing, por exemplo, você vai ter a segmentação de mercados de consumidores, conforme apresentado nesse quadro aqui, né? Mas a gente também tem a segmentação em função do tipo de escopo de mercados industriais. Então, sobre o mercado de consumidores, a gente pode considerar fatores demográficos, como idade, renda, sexo, né? Fatores socioeconômicos, como classe social, fase do ciclo de vida familiar. Ciclo de vida familiar aqui é se os pais já criaram os filhos, se tem filho pequeno, né? Se é um filho pré-adolescente, qual é a fase do ciclo familiar, se é a terceira idade que a gente está lidando. Fatores geográficos, como diferença cultural, regional, nacional, diferença climática, que também pode entrar, né? Fatores psicológicos, né? Como estilo de vida, traços de personalidade, maneira de gerenciar as próprias emoções, né? Aqui a gente pode falar também de fatores da psique, padrões de consumo, né? Como heavy users, que a gente chama, são aquelas pessoas que são muito fidelizadas e consomem muito. A gente percebe pessoas que são viciadas, por exemplo, álcool, cigarro, ou chocolate, né? Refrigerante, né? Qual é o tipo de padrão dessas pessoas que consomem em grande volume, né? E com grande fidelidade aquele determinado produto? Pequenos usuários, que só acontece o consumo de vez em quando, ou usuários razoavelmente normais, né? E também podemos segmentar em função dos fatores perceptivos, né? Como segmentação do benefício percebido, do mapeamento das percepções, de crenças, né? De interpretações sobre o produto. Então, a gente tem vários tipos de segmentação que podem ser feitas em função do agrupamento das características dos consumidores. Mas, entretanto, na gestão e análise estratégica, aqui em nível de negócio, a gente está buscando identificar a proposta de valor para aquele público que vai consumir. Então, aqui a gente não cria uma distinção totalmente pura relacionada a eu só atendo o público jovem. Não, na realidade, aqui a gente está interessado na oferta de valor. Que tipo de valor eu oferto? Para qual tipo de necessidade? Então, pode ser que alguém que seja um público mais velho também sinta eventualmente aquela necessidade, porque as necessidades mercadológicas estão se transformando o tempo todo, conforme se transformam as culturas e as sociedades, né? Então, aqui a gente dá um foco maior a que tipo de necessidade que a gente está atuando. Outra forma de ocorrer a segmentação são para esses tipos de mercados industriais, quando a gente tem segmentos de uso final, né? Segmentos de uso final, segmentos de produtos, segmentos geográficos, segmentos por fatores comuns de compra, segmentos por tamanho do cliente, né? Aqui quando a gente está falando, por exemplo, de business to business, né? Segmentos de uso final, aqui a gente está falando, por exemplo, do mercado final, que a gente já vende diretamente para empresas relacionadas a supermercados que vendem direto para o consumidor final.
né? Segmentos a gente pode segmentar por tipo de produto, a gente pode segmentar por região geográfica, a gente pode segmentar por fatores comuns de compra, ou seja, empresas que são especializadas em agrupar vendas, como empórios, por exemplo, como pet shops, por exemplo, né? E segmentos por tamanho do cliente, dependendo, às vezes, um único cliente, né? Como nós, enquanto fornecedores, um único cliente, ele já pode consumir a nossa demanda inteira. Então, a gente pode se especializar em atender a demanda daquele cliente específico ou de uma pequena cartela de clientes, como uma indústria, por exemplo, né? Então, a gente pode ter vários tipos de segmentação e critérios, né? O que nos interessa aqui, no momento da definição de que negócio nós temos ou nós queremos ter, é identificar a essência de uma necessidade, né? O que essa pessoa que procura esse produto precisa ou deseja? O que ele quer? O que ele ou ela querem? Né? O que ele está buscando nessa oferta de valor? Qual é a expectativa que ele tem no momento de buscar atender a sua necessidade? O que ele está esperando? O que ele está buscando? O que ele precisa? Tá? Então, esses passam a ser os critérios da segmentação dentro da análise estratégica. Ok? Em seguida, uma vez que nós identificamos quem nós queremos, aí começa a próxima etapa, a etapa seguinte de trato com os seus clientes, que é o momento da gestão do cliente, né? É de gerenciar os seus clientes. Uma vez que você delimitou um público-alvo, um público de necessidades, um público de necessidades agrupáveis, né? Um público que você já tem bem identificado quem é, a partir daí começa o processo de gerenciamento desses clientes a partir do que a gente chama de CRM, né, que é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, né? Com isso, a gente faz com que esse cliente comece a perceber valor na empresa, valor na marca, valor na minha oferta, né? E a partir daí começam a se criar laços de fidelidade, de lealdade do cliente, que fazem com que ele não só sinta o valor da minha oferta, como ele se afilie à minha oferta, se afilie à minha marca, atribua afetividade, atribua um sentimento de satisfação na compra, fazendo assim com que ele indique para outras pessoas e assim a gente começa a expandir o nosso mercado. Então, o gerenciamento do cliente, né, em termos de negócio, a gente primeiro identifica quem é e depois a gente identifica como a gente vai gerenciar esse público-alvo, né, dentro da nossa oferta de valor. Né? E essa oferta de valor ela é pautada por três pilares essenciais, três pilares fundamentais. O primeiro, a dimensão de alcance. O segundo, a dimensão de riqueza. E a terceira, a dimensão de afiliação. A primeira dimensão de alcance é a questão da acessibilidade. Como eu me faço ser acessível ao meu cliente, né? Qual que é a facilidade? Ele tem muitas formas, muitos canais para entrar em contato com a minha empresa. Eu tenho um WhatsApp empresarial, eu tenho rede social, eu tenho site, eu tenho aplicativo próprio. Eu estou fisicamente perto do meu cliente. Eu tenho acessibilidade. Minha loja tem um estacionamento. O meu negócio ele consegue alcançar o meu cliente. Algumas empresas, por exemplo, trabalham com visitas guiadas, né? Visitas agendadas que os representantes comerciais vão lá e trocam ideia, né? E apresentam os produtos. Então, tudo isso está na relação da dimensão de alcance. Porque por mais perfeita que a sua oferta seja, você não consegue garantir que o cliente sempre vai dar um jeito de chegar até você. Não é possível você garantir isso. Então, você tem que ter estratégias, né? Sejam estratégias de propaganda, estratégias promocionais, estratégias de merchandising, estratégias de criação de marca, né? Que é o branding, né? Por mais que você tenha todas essas estratégias, você não consegue garantir que todos os clientes vão ter acessibilidade ao seu negócio. Então, cabe a você verificar qual é a melhor forma que você tem de você ir até o seu cliente. Não só esperar que o seu cliente venha até você, mas você vai até o seu cliente. Algumas empresas erram a mão na tentativa e reacerto, que é o caso, por exemplo, de algumas estratégias erradas, como call center, né? Call center, eles estão melhorando cada vez mais, né, na perspectiva do call center. Um dia desses eu fui atendi e aí parecia que eu estava conversando com alguém mesmo. Aí eu fui atender, alô, Felipe? Eu falei, sim, sou eu. Aí passou um tempinho, aí começa a mensagem automática. Entendeu? Então me enganou. Nessa brincadeira passou 3, 4, 5 segundos.
no telefone e eu acabei ouvindo a mensagem do call center. Entende? Então, assim, essa dimensão de alcance, essas estratégias de chegar até o seu cliente, são formas interessantes, né, de você buscar fazer-se conhecido e acessível ao seu cliente. A segunda dimensão é a dimensão de riqueza, né, que diz respeito exatamente a essa transparência, essa comunicação de mão dupla, né, de via dupla. É o cliente conseguir trazer informações para você sobre a sua percepção, canais de reclamação, canais de sugestão, né, canais de consulta, pesquisas com o cliente. Tudo isso vai trazer a disponibilidade de informação do cliente para a empresa e, por outro lado, da empresa também ter canais para atender adequadamente o seu cliente, tirando suas dúvidas, deixando todas as informações acessíveis, todas as informações disponíveis. Então, quanto maior o nível da riqueza, da comunicação, dos meios de comunicação, da troca, do diálogo, maior também a dimensão da riqueza da experiência do consumo. Como é que você vai tratar o seu cliente? Qual é o protocolo de atendimento? Qual é o protocolo, né, de lida cotidiana com esse cliente, né? E a última dimensão é a dimensão da afiliação, né, que aí é o momento de superar as expectativas do seu cliente, né, com programas de fidelidade, pontuação, brindes, sorteios, né, coisas que ele não espera, um pós-atendimento excelente, né, uma confirmação, uma atribuição de sucesso à compra, né, o cliente ter comprado e falar, nossa, que excelente compra que eu fiz quando eu adquiri esse produto ou essa oferta, né? Então aqui é o momento do fortalecimento desse relacionamento. É aqui onde a gente cria a sensação de lealdade. Aqui é onde a gente cria a sensação de fidelidade do cliente, né? Então as três fontes as três pilares essenciais da gestão de relacionamento do cliente são fundamentais. Como é que nós vamos abordar o cliente? Como é que nós vamos nos comunicar com o cliente? E como é que nós vamos fidelizar o cliente? Cada uma dessas três estratégias é uma estratégia em nível de negócio, porque demanda uma abordagem relacionada a como você vai lidar e como você vai tratar com o seu consumidor final, tá bom? Então, em relação aos clientes, né, a gente então já tem a base da essência de qual é a estratégia em nível de negócio. Então, aqui a gente encerra o eixo dos clientes, que diz respeito à dimensão da segmentação, saber que público que é esse, e como eu vou tratar e como eu vou gerenciar esse público. Só aqui a gente já tem uma proposta de valor. Então, a pergunta que eu faço nesse momento é: qual é a sua proposta em relação a esse público? Quem você quer atender e por quais canais e por quais meios você atende, tanto na dimensão de afiliação, de riqueza e de alcance. Ok? Então, a partir do momento que você identificou esse público e como você vai lidar com esse público, passa-se então a necessidade de você então criar uma estratégia genérica para o seu negócio. E aqui a gente entra na temática, no segundo eixo, das estratégias genéricas, né? Então, a partir dessa definição, né, da estratégia em relação aos clientes, agora você escolhe uma estratégia genérica de atuação em relação ao mercado consumidor onde você vai atuar. E a escolha dessa estratégia genérica é que vai definir exatamente o escopo de como você vai competir com seus clientes, com seus concorrentes, perdão. Então, se no primeiro eixo agora da dinâmica de estratégia de nível de negócio, você estava preocupado com seus clientes, agora você vai se preocupar com seus clientes em função dos seus concorrentes. Então, aqui a sua abordagem é como você vai competir para conquistar o coração do seu cliente, ok? E aqui o Porter ele traz para a gente três principais estratégias genéricas que se articulam em outras 5, tá? Então, a primeira estratégia genérica que a gente tem aqui é a da liderança em custos, ok? Acompanha a setinha do mouse, a liderança em custos. Nós vamos tratar de cada uma delas, tá? A segunda estratégia, né, é a estratégia de diferenciação. Acompanha aqui a setinha do mouse, né? A terceira é a de foco, que se desdobra em outras duas, que é a liderança em custos focada e a diferenciação focada. Então, toda estratégia de foco vem associada com uma das duas anteriores. Então, nós temos 3, liderança em custo, diferenciação e foco. Foco vem associada, então, com custos ou vem associado com a diferenciação, né? De alguns anos para cá, a gente percebe o surgimento de uma outra perspectiva, da integração, né,
da liderança de custos com a diferenciação. Empresas que adotam modelos mistos, né? Que nem sempre são puras, exclusivas em relação à liderança em custo e nem exclusiva em relação à diferenciação. Então, o que eu proponho para vocês a partir de agora é que a gente analise cada uma dessas estratégias em nível de negócio, né, de forma distinta, de forma isolada, para que a gente entenda cada uma delas, ok? Então, vamos começar com a estratégia de liderança em custos, tá bom? A estratégia de liderança em custos, ela dá um maior enfoque à dimensão da eficiência, de ser barato. De ser barato, que eu falo, não é no sentido só do preço final para o consumidor. É de ser barato em termos de ter uma cadeia de valor em que eu consigo ser eficiente, em que eu consigo gerar valor a um custo baixo. Então, quanto mais barato eu tenho dentro os processos da minha cadeia de valor, né, quanto mais baratos eles são, melhor para o tipo de estratégia que eu estou buscando. Então, esses mercados de liderança em custos são mercados que normalmente são direcionados a demandas que são muito padronizadas e a mercados que são, por exemplo, do grande público, né, que tem muita concorrência, que tem muito fornecedor, então vence, né, em produtos que não são tão padronizados. Como é que você vai diferenciar, por exemplo, arroz, feijão? Né? Você tem os tipos de arroz e feijão, mas você precisa de um feijão customizado, um feijão totalmente feito sob medida para você, um arroz totalmente feito sob medida para você, um fósforo feito totalmente sob medida para você, leite, alimentos em geral, né? A não ser aqueles artesanais, né, de confeitaria, né, de restaurantes, né, mas itens de supermercado. Via de regra, itens de supermercado vence o mais barato. Então, pelo fato de ser um mercado de muita competição em função do preço, né, porque a oferta ela é muito ampla, né, vence quem consegue ser o mais barato. Da mesma forma, medicamentos. Né, medicamentos vence quem conseguir ser mais barato. Né, medicamentos genéricos, medicamentos, né, que são aqueles mais tradicionais. Né, vence aquela farmácia que consegue vender mais barato. Nesse sentido, né, são estratégias para públicos que não demandam uma diferenciação exclusiva para si. Né? O gerar valor, a geração de valor se dá em função da capacidade que a empresa tem de obter, né, duas linhas de ganhos quando a gente está falando da estratégia de liderança em curso. A primeira é o seguinte: ou eu vou ter um produto muito barato no meu mercado, ou eu vou ter um produto com a margem muito boa no meu mercado. E isso é importante a gente diferenciar. Nem toda empresa que adota a estratégia de liderança em custo vai transferir o resultado do seu trabalho para o preço final. Né? Então, a empresa, por mais barato que seja o item, né, que ela vende, não necessariamente ela vai transferir esse custo baixo para o preço final. Muitas estratégias de liderança em custo se convertem na realidade de geração de caixa, de margem para a empresa. Então, não é só uma questão de competitividade, é uma questão de ganho. Então, ou ela tem o preço baixo, ou ela ganha muito com aquele produto. Né? Então, quando a gente está falando de liderança em custo, a essência é quanto mais barato eu conseguir ser, melhor. Então, o que é a estratégia de liderança em custo? É um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens e serviços com características aceitáveis pelo cliente, né, pelos clientes, ao menor custo em comparação com os concorrentes. Ele falou aqui ao menor preço? Ele não falou ao menor preço. Ele falou em relação ao menor custo. Ok? Então, nesse conceito aqui, a gente está vendo que o menor custo ele é estratégico para uma organização. Né? E isso é interessante por quê? Porque ter custos baixos, de certa forma, impõe barreiras. Por quê? Porque pelo fato de você ser uma empresa que consegue gerar produtos e valores a um custo muito baixo, significa que você já tem ou uma tecnologia muito especializada, ou um maquinário muito especializado, né? Ou você possui escala, né? Então você é uma grande produtora, né? E consegue atender a uma grande amplitude do mercado, você tem uma fatia interessante de mercado. Né? E isso impõe com que o concorrente, para ele conseguir competir com você, ele adquira o mesmo nível de tecnologia para mais.
ou o mesmo nível de especialização para mais, né? Para conseguir ser tão barato e tão eficiente quanto você, né? Então, isso gera uma certa restrição no mercado para novos entrantes e até mesmo para concorrentes. Então, isso gera, por si só, pelo poder competitivo da sua empresa, quando você é barata, isso gera restrições ou limitações para os seus concorrentes conseguirem competir em igualdade de condições, né? Contudo, esse tipo de mercado também sofre muito em função da guerra de preços, né? E o que significa guerra de preços? A concorrência tende a ser mais acirrada. A concorrência tende a ser mais acirrada, a oferta ela tende a ser diversificada, né? Você costuma ter vários fornecedores para tratar daquele mesma oferta, né? E isso faz com que, com o tempo, isso força a empresa a ter inovações contínuas para aumento da especialização, para aumento da produtividade, para a melhoria dos processos, né? Então, isso joga muita pressão para a empresa de que não só ela continue sendo a mais barata, mas que ela continue tentando ser cada dia mais a mais barata. Então, a guerra de preço joga pressão também de volta na empresa em relação aos seus consumidores. Além do fato de que dá um poder de barganha para o seu cliente alto, né? Por quê? Porque pelo fato do cliente ter uma oferta muito ampla de fornecedores, né, muita gente disputando no mercado, ele tem ampla capacidade de escolher entre vários fornecedores e abandonar a sua oferta. Então, o poder de barganha do seu cliente é alto. Então, você ganha na medida em que você consegue ser mais barato, em que você consegue ser mais eficiente. Por isso que a gente fala que a inovação para esse tipo de mercado, ela é mais voltada à reengenharia de processos, né, à gestão da qualidade, redução dos desperdícios, melhoria dos sistemas de produção, né, sempre em inovações cada vez mais voltadas para o incrementalismo da produção e da produtividade dentro de organizações no geral, ok? E, via de regra, como a gente está falando de guerras de preço, é comum que nesse mercado, né, as margens de venda sejam menores, né? Daí a importância de você ser tão barato, né? Porque as margens desse mercado já tendem a ser menores do que nos mercados de diferenciação, em que o produto é feito com um toque de requinte, né? Com uma customização mais voltada para o cliente, e ele está disposto a pagar mais por isso, né? Então, via de regra, nesse tipo de mercado, a empresa sofre muita pressão advinda da competição dinâmica em função da redução contínua dos custos e da guerra de preços dentro do mercado, né? E aí, o que isso traz para a gente? A perspectiva de que a estratégia de liderança em custos ela tem que se refletir em toda a cadeia de valor. E é trazido um exemplo aqui para vocês, né? De uma cadeia de valor com esse sentido da liderança em custo, né? Então, vamos olhar primeiro as atividades primárias. Para quem não lembra, são essas de baixo, tá bom? Na logística interna, aqui no exemplo trazido, né? Existem sistemas extremamente eficientes para associar os produtos dos fornecedores aos processos produtivos da empresa. Ou seja, uma categorização, uma armazenagem extremamente eficiente, sem erro, você não perde produto no estoque, você tem rastreabilidade dos produtos e você consegue ter uma movimentação desses produtos adequada sem desperdício. Nas operações, utilização de economia de escala, ou seja, produz muito, o que dilui os custos fixos, e ao diluir os custos fixos, né, você consegue ter uma redução da economia de escala, né, e assim você consegue reduzir, via de regra, os custos gerais de produção. Além de construção de fábricas de produção de escala eficiente, ou seja, fábricas que, em função do tamanho da produção, elas conseguem ter um valor final unitário do produto barato, né? Na logística externa, a gente tem uma programação de entregas que reduz custos, né? Uma seleção de transportadoras que reduz custos, por exemplo, então, ou seja, um sistema de distribuição barato, né? Em marketing e vendas, uma força de vendas pequena e altamente treinada, especializada para vender e achar canais de comunicação, e produtos com preços que gerem um volume significativo de vendas. No atendimento, a gente tem instalações de produtos eficientes e adequadas para reduzir a frequência e a gravidade de trocas e devoluções. Então, um baixo nível de reclamação, um baixo volume de trocas, um baixo número de devoluções, né? Isso significa menos desperdício para a empresa. Agora vamos analisar a infraestrutura da empresa, né? Agora nas atividades secundárias, nas atividades de apoio. Na infraestrutura, a gente tem um sistema de gerenciamento de informações eficazes em termos de custo, um bom sistema de informação.
né? Um bom sistema de informação, um sistema de informação gerencial, né? Um sistema barato e que consegue trazer para a gente todas as informações sem prejuízo, sem desperdício de tempo, né? Relativamente poucas camadas gerenciais, ou seja, é uma empresa que é achatada, né? Que tem poucos níveis de hierarquia. Isso faz com que ela seja mais eficiente do comando do nível estratégico até a base operacional da empresa, né? E práticas de planejamento simplificadas para reduzir custos de planejamento. No gerenciamento de recursos humanos, a gente tem políticas consistentes para reduzir o custo de rotatividade, né? E programas de treinamento intensos e eficazes que aumentam a eficiência e a eficácia do trabalhador, além de programas que aumentam a motivação e a produtividade, né? Aqui a gente não está falando só de redução de custo pela redução do tamanho da folha. Aqui a gente pode ter aumento do tamanho da folha, mas isso se reflete em ganho de produtividade? Porque às vezes a minha folha aumenta em 30%, mas a minha produção aumentou em mais de 160%, 180%, 200%. Né? Então aqui a gente teve um ganho de produtividade. Então a gente tem um gerenciamento de recursos humanos eficiente. Né? Desenvolvimento de tecnologia. Tecnologias de manufatura fáceis de usar, fácil de treinar as pessoas, né? Com poucas etapas manuais, com muitas etapas automatizadas, né? E fluidas dentro da organização. E investimento em tecnologias para reduzir custos de manufatura, custos associados aos processos de manufatura, que é basicamente a redução das etapas manuais, né? Para que você tenha um processo cada vez mais autônomo de produção de forma contínua, sem máquina parando, né? E também, para finalizar, dentro do sistema de compras, a gente pode ter sistemas e procedimentos para encontrar os produtos de custo mais baixo, com qualidade aceitável, lembrando do efeito da qualidade aceitável, para comprar como matéria-prima, além de processos frequentes de avaliação para monitorar desempenhos de fornecedores, saber se o fornecedor entrega no prazo, para evitar desperdício. Então, aqui a gente sempre está falando de qualidade. Aqui a gente sempre está falando do desempenho do produto da forma mais barata. Então, para quem trabalha, por exemplo, no segmento farmacêutico, no segmento de alimentos, né, no segmento de roupas, né, de lojas de departamentos, né, grandes indústrias de roupas, de calçados, né, a nossa oferta aqui é uma oferta que é muito pautada na disputa de custo. Quanto mais barato for uma fábrica, quanto mais barato for uma produção, quanto mais voltada para a qualidade de processos, de gestão, né? Quanto mais ela for voltada para essa redução do custo da produção, maior competitividade e maior condição dessa organização de gerar retornos acima da média, né? Então, só um aspecto que é importante aqui a gente lembrar, que a gente viu na última aula, se algum desses elementos, tanto nas atividades primárias, né, quanto nas atividades de apoio, for caracterizada pela ineficiência, aí entra o caráter da terceirização estratégica, né? Então, talvez você encontre uma oferta no mercado, por exemplo, de gerenciamento de recursos humanos, que consegue ser mais barato e gerar mais valor para a sua organização. Então, é comum, por exemplo, a terceirização estratégica se você consegue ter um custo-benefício melhor no processo de terceirização estratégica e geração de valor, quando a gente está falando da estratégia de liderança em custos. Ok? Bom, como que uma empresa pode gerar liderança em custo? Né? Como que ela pode criar essas condições para a liderança em custo? Existem algumas fontes, aqui foram elencadas 5 fontes. Né? A primeira é a diferença de tamanho e economia de escala, ou seja, uma empresa muito grande, né? Ela dilui os custos fixos, né? Ela consegue barganhar também os custos variáveis de matéria-prima, por exemplo, que é em grande volume, né? E com isso ela consegue, em função da escala, reduzir o custo unitário do produto, né? Então ela tem ganhos de escala. Ela consegue gerar liderança em custo a partir do momento que ela tem um maquinário muito especializado, né, e uma acessibilidade a tecnologias que permite com que ela seja muito eficiente, muito tecnológica naquilo que ela faz, sem desperdício, com a maior qualidade possível. Né? Ela pode ser a mais barata também em função da qualidade do equipamento dos maquinários, né, do custo, na realidade, em função do custo do equipamento e dos maquinários. Né? Quando a gente está falando aqui de equipamentos e maquinários extremamente caros, né? Quando a gente está falando de equipamentos extremamente inviáveis para a organização, então aqui a gente não está falando especificamente
de empresas que conseguem ser baratas, né? A gente pode falar de barreira de mercado, mas aqui a gente não consegue falar especificamente de empresas que conseguem ser baratas, então ela precisa ter acesso a um custo-benefício interessante de maquinários, de acesso a equipamentos e maquinários, para que ela consiga ter uma produtividade relativamente mais barata, ou seja, portanto, menos custosa, né? Um grande nível de especialização de empregados, né? Um grande nível de especialização gera economia de escala, porque eles são muito bons naquilo que eles fazem, eles erram pouco, eles conseguem alcançar bons resultados. E a gente tem diferenças também de custos fixos, né, para grandes estruturas. Empresas maiores, elas vão conseguir gerar uma estrutura de custos fixos, que na totalidade é grande, mas quando você divide para o custo unitário, você percebe que não é tão grande assim. Pelo contrário, na realidade ficou mais barato pelo produto unitário em função da quantidade que se ganha. Então, todos esses elementos aqui, eles dizem para a gente uma coisa em comum. Capacidade de produzir muito, né, é um custo barato, ou seja, produtividade. Né? Então, aqui a estratégia é ganhar em função da produtividade. É em função de trabalhar bem, trabalhar certo, sem desperdício e produzir em grande escala. Né? E ao produzir em grande escala, conseguir alcançar um custo mínimo, né? Com o máximo de automação possível. Situações que podem ameaçar a economia de escala, né, que a gente vai chamar de deseconomia, são quando a gente tem, por exemplo, uma infraestrutura que não atende às necessidades de uma produção eficiente. Né? Então, a produção eficiente que consegue gerar um produto mais barato, né, ela pode ser ameaçada quando a infraestrutura não suporta. Prédios velhos, prédios sem condição, né? Limites físicos mesmo para uma produção adequada, né? Indisponibilidade de energia, indisponibilidade de água, né? Tudo isso limita a possibilidade de produção em larga escala. A gente tem as chamadas deseconomias gerenciais, que é o custo da incompetência, né? O chamado custo da incompetência, é a falta de habilidade dos gestores, a falta de habilidade da gestão de conseguir entregar bons resultados em relação à produtividade da empresa. Empregados desmotivados, que não produzem, né, com tanto afinco quanto empregados motivados e engajados. Né? Distância de mercados de fornecedores, que impacta nos custos de logística. Né? E o baixo desempenho da curva de aprendizado. E aqui isso é muito interessante. Por quê? Porque é esperado com o tempo, em função da curva de aprendizado, que conforme você vai fazendo a mesma atividade, com o tempo você vai ficando melhor nela. Você vai desperdiçando menos, você vai sabendo mais como fazer, vai se acostumando, demora menos tempo. Então, a curva de aprendizado ela é uma aliada para o ganho de produtividade, para o ganho de escala. E algumas empresas, em função de ineficiências gerenciais, ineficiências relacionadas à gestão das pessoas, né, à gestão de procedimentos, de processos, ela tem uma queda de curva de aprendizado. E como que isso acontece na prática? Eu vou te dar um exemplo muito fácil de você lembrar. Vamos supor que nós contratamos o trabalhador Igor. E Igor começou a desenvolver os processos, né, de atendimento do cliente, que ele começou sem saber fazer. Como é que eu vou atender o cliente? Como é que eu vou atender essa ordem de serviço? Como é que eu vou fazer? Ele demorou um tempo para ele pegar. Mas com o tempo ele pegou. Com o tempo ele pegou. E aí ele foi começando a ficar bom, o pessoal foi gostando dele. E aí, de repente, outra empresa vem e oferece para ele uma oferta de emprego melhor. Aí o que o Igor faz? Ele vai. E quando ele vai, né, ele pede demissão e a partir daí contrata outro funcionário, o Marcelo. E aí o Marcelo, o que ele faz? De novo, ele vai ter que buscar aprender tudo, ele não tem conhecimento, o conhecimento não está formalizado. Né? Então aí entra um aspecto muito importante de gestão da qualidade. Os seus procedimentos, eles estão adequadamente registrados? Existem os treinamentos muito bem delimitados? Né? A forma de você inserir o empregado dentro das rotinas da empresa, ela é enxuta e rápida, e você consegue treinar ele para que rapidamente ele fique inserido dentro da posição sem perda. Né? Então, desempenho em curva de aprendizado é muito importante para que você aprenda a ganhar escala e com isso você melhore. E com isso você não fique retroagindo o tempo todo para reensinar, recompreender, refazer tudo de novo que você já tinha feito. Né? E assim você não perca tempo e produtividade dentro da organização e da empresa.
tá? Então, a questão da curva de aprendizado é um grande aliado no momento de ganhar economia de escala. E um baixo desempenho nessa curva ameaça a nossa capacidade de se tornarmos os mais baratos, de nos tornarmos os mais baratos. Ok? Então, até aí foi só a estratégia de liderança em custo. Daqui para frente agora a gente vai para o outro lado da moeda, para a estratégia de diferenciação. Então, se na estratégia de custo a gente estava falando de guerra de preço, aqui na estratégia de diferenciação, aqui a gente está falando da capacidade de atender aos gostos particulares do cliente. Né? É o que o cliente está disposto a pagar mais para ter, né, de personalizado para a sua demanda. Ok? Então, estratégias de diferenciação são voltadas a públicos mais exigentes. Nesse tipo específico de oferta, né, o cliente ele não está preocupado de estar pagando pelo mais barato. Pelo contrário, ele está preocupado de estar pagando por aquilo que atende melhor a necessidade dele. Por isso que a gente fala que essa oferta ela é distinta. Né? Então, o nível de exigência de valor a ser entregue, né? O nível de exigência do cliente ao valor a ser entregue é maior. Então, o que é uma estratégia de diferenciação? Né? É um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens ou serviços a um custo aceitável, né? Que os clientes percebem como diferentes, de maneira que sejam importantes para eles. Olha aí que interessante. Então, o cliente ele dá um caráter de distinção a esse produto, a essa oferta. Né? Embora o consumo padrão de uma sociedade esteja focada em negócios que são pautados pela liderança em custo, porque, por exemplo, você não compra papel higiênico diferenciados, feitos sob medida para você na sua casa. Você não compra produtos de limpeza para sua casa. Você não compra alimentos para sua casa diferenciados. Roupas, né? Você pode comprar roupas diferenciadas, sim, né? Mas muitas das suas aquisições são em lojas de departamento, por exemplo. Em lojas de departamento aqui a questão do preço influencia muito também, né? Você não compra televisão em função da diferenciação, você compra em função do custo. Né? Então você busca o melhor custo-benefício em termos de eletrodomésticos. Né? Computador, só se o computador, celular, é só se a diferenciação ela tiver uma utilidade necessária para você, que você busca algo diferenciado. Então você tem sim, por exemplo, no mercado de celulares, aqueles que vão disputar em custo e aqueles que vão disputar em função de diferenciação. Né? A Apple faz até smartphones, né, os iPhones, diferenciados com materiais distintos, né, para públicos muito específicos. Faz iPhone banhar com a estrutura banhada a ouro, né? Então até isso, essa personalização ela faz, né? Então assim, na estratégia de diferenciação aqui a gente está disposto a pagar mais por uma qualidade maior. Então aqui o critério não é o preço, o critério pode ser a durabilidade, o critério pode ser a qualidade, o nível, né, de elementos que aquele produto traz a mais do que o normal, né? Aqui a gente está falando da qualidade dos insumos, da matéria-prima que compõe aquele produto, né? Então, embora esses líderes em custo sejam de consumo habitual, os diferenciados eles vão agregar mais valor e vão ocupar sim um espaço do orçamento das pessoas no momento do consumo, tá? Por mais que você compre lanches, né, de empresas, por exemplo, de lanchonetes de esquina, a um preço de 15, 20 reais, eventualmente você vai querer ir num lugar diferenciado para comer um lanche de 60 reais, por exemplo, né? De 50, 60 reais com carnes artesanais e gourmet. Né? Então, a proposta do gourmet é toda para adotar, em um mercado de liderança em custo, estratégias de diferenciação. Né? Então, aqui essas empresas, né, estão mais preocupadas com as características e qualidades da oferta do que com o custo em si, apesar que o custo tem que ser sustentável. Tá? Porque as empresas que adotam essa estratégia de diferenciação também sofrem pressão dos preços, mas não em uma escala, em um nível tão grande quanto aquelas empresas que disputam dentro de um mercado de liderança de custo. Né? Então, o valor da diferenciação está na possibilidade da exclusividade, de ter um produto que não é padronizado, de um produto que foi feito conforme os meus gostos, que foi feito conforme as minhas definições, um produto que foi customizado, que foi personalizado para os meus interesses e as minhas necessidades. Né? Então, nesse tipo de estratégia,
A gente não está falando só da inovação de tornar mais barato, mas aqui a gente está falando de inovação de posicionamento, inovação de produto, modernização, novas invenções relacionadas a novas linhas de produto, distinção dos produtos já existentes, melhoria dos produtos já existentes, né? Então aqui o tipo de barreira é diferente, porque lá na barreira feita pela liderança em custo, a barreira é de você penetrar no mercado e conseguir um nível de eficiência equivalente ao seu concorrente. Aqui não. Aqui é você ter uma capacidade tecnológica, criativa, né? Uma capacidade de investimento que consiga fazer com que você seja tão exclusivo ou tão diferenciado quanto seus concorrentes. Então, a necessidade de investimento aqui também é grande, mas porque aqui demanda tipos de capitais que são diferentes, que são capitais mercadológicos, capitais de design de produto, de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de uma oferta diferenciada, né? Então, aqui as vocações são distintas, né? Mas a necessidade de envolvimento da inovação também está presente, de uma natureza diferente, mas também está presente, ok? Os 12 elementos de diferenciação da oferta são os seguintes, eu trouxe para vocês. Pode ocorrer a diferenciação, primeiro, na característica do produto, pode acontecer na complexidade do produto, né? Um produto que envolve mais componentes, que envolve mais tecnologias, no timing de lançamento do produto, e quando a gente fala de timing, aqui a diferenciação é ser o primeiro, né? Ser o primeiro, ou lançar o produto no tempo certo, na hora que o cliente está precisando mais, né? Na hora que o cliente está precisando mais, né? Lançar dentro de um timing adequado, por exemplo, os ciclos de vida do produto no mercado, por exemplo, roupas, né? Então, o timing, né, é uma fonte de diferenciação. Né? A localização nas relações entre empresas e consumidores, é você ter uma loja acessível, é uma fonte de diferenciação. Você ter uma loja fácil, de boa acessibilidade ou bons canais de venda, é uma forma interessante de você desenvolver, tirar proveito da localização das suas instalações para obter bons resultados de diferenciação. Né? A customização do produto, a capacidade que você tem de deixar ele unique, né? Que a gente chama de deixar ele único, deixar ele completamente customizado, personalizado para o seu cliente, né? Feito sob medida para o seu cliente. Você tem a diferenciação no marketing de consumo quando você tem uma marca extremamente bem posicionada em relação ao seu público-alvo, né? Uma marca que passa credibilidade, que desperta o desejo de consumo, né? Aqui a gente está falando de uma propaganda inteligente, de uma formação, né, de significados da marca a partir de táticas de branding, né? Então aqui a gente está falando de um marketing de consumo, uma capacidade de alcançar, né, o seu cliente com muita eficiência, né, com muita eficácia. A reputação, né, de um produto, de uma empresa, né, em suas associações internas e entre empresas. Aqui a gente está falando de empregados que gostam da empresa, né, e por isso cria-se uma reputação interna e externa. Né? Então, isso é uma forma de você criar uma diferenciação. Né? Associação entre funções de uma empresa. Aqui a gente está falando, por exemplo, de empresas que se diferenciam por criar etapas de processo compartilhadas. Né? Então, por exemplo, algumas etapas de processo são as mesmas para 2 ou 3 empresas e elas criam valor por ter uma forma diferenciada assim, de conseguir se associar, gerando um valor distinto para o cliente. Né? Associações com outras empresas, que é o caso, por exemplo, da Disney. Né? Quem nunca, por exemplo, foi no Burger King ou no McDonald's e pediu um lanche, e lá tinha a opção de você receber junto com um brinquedinho da Disney ou um brinquedinho, por exemplo, da Pixar, né? Ou um brinquedinho, por exemplo, de animes japoneses, né? Então, com personagens japoneses. Então, isso são associações de empresas e marcas, de produtos, né? Você criar mix de produtos, de vendas, que você vende pacotes de produtos que vêm associados, que geram valor, né? Então, você vender produtos com acessórios, então isso também gera uma diferenciação. Canais de distribuição também podem ser formas interessantes de você se diferenciar, como, por exemplo, agora a gente teve recentemente, né, com a pandemia agora, a supremacia dos aplicativos de entrega, né, que ganharam uma centralidade fortíssima agora no cenário do varejo, que inclusive adotaram mercados, né, agora pelo Uber Eats,
E pelo iFood você consegue fazer feira agora também. Né? Entrega na sua casa a feira. Né? Além da possibilidade de diferenciação por atendimento e suporte, em que você consegue estruturar um canal de atendimento pós-venda, né, que o cliente faz com que ele fique extremamente satisfeito, né, com a assistência que você recebe, caso o produto apresente alguma falha. Né? Então, esses são os 12 elementos de diferenciação de oferta existentes dentro de uma estrutura de mercado, de uma estratégia genérica. Okay? E como que fica a cadeia de valor quando a gente está falando de uma estratégia genérica de diferenciação? Aqui a gente pode perceber que, vamos lá para as atividades primárias. Aqui a gente está falando na logística interna de uma manipulação superior da matéria-prima, que entra para minimizar os danos e aumentar a qualidade do produto final. Olha, então a gente sempre está falando aqui de qualidade, qualidade, qualidade. Enquanto lá a gente estava falando de qualidade de processo, na liderança em custo, aqui a gente está falando de qualidade de produto, qualidade de entrega. Ok? Bom, em operações a gente vai achar fabricação constante de produtos atraentes, reações rápidas às especificações exclusivas de fabricação do cliente, então o cliente pede, rapidamente você já tem a produção. Na logística externa, procedimentos precisos e responsivos de processamento de pedido, entregas rápidas e pontuais de produtos aos clientes. Né? No marketing e vendas, ampla concessão de crédito para clientes comprarem, né? Relações pessoais intensas com compradores e fornecedores. Em relação à assistência, treinamento intenso de compradores para assegurar instalações de produtos de alta qualidade, além da estocagem completa em campo de peças de reposição. Então, se você precisar de peças de reposição, rapidamente você acha, e você tem manuais e uma boa forma de treinamento para que o cliente consiga manusear a plenitude de todos os benefícios oferecidos pelo produto que ele adquiriu. Além da infraestrutura da empresa. Agora vamos para as atividades de apoio. Na infraestrutura da empresa, a gente tem sistemas de informação extremamente desenvolvidos para entender melhor a preferência de compra dos clientes e a ênfase em toda a empresa na importância de produzir produtos de alta qualidade. No gerenciamento de recursos humanos, a gente vai achar programas de compensação que visam incentivar a criatividade e produtividade dos trabalhadores, uso relativamente extensivo de ações de desempenho subjetivas e não objetivas, né? E treinamento superior do pessoal. Aqui agora a gente está falando de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento de desempenho. Aqui a gente também está falando de produtividade, mas aqui buscando também estimular a inventividade, buscar o envolvimento da pessoa, buscar que ela consiga comprar para si a responsabilidade de melhorar os processos internos e melhorar a oferta, melhorar a qualidade do produto. Ok? No desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de uma capacidade sólida de pesquisas básicas, além de investimentos em tecnologia que irão permitir que a empresa faça produtos extremamente diferenciados. Por fim, em compras, né, a gente está falando de sistemas e procedimentos utilizados para encontrar matérias-primas da mais alta qualidade e compra de peças de substituição da mais alta qualidade. Então aqui a gente não está falando de custo, aqui a gente está falando sempre da melhor entrega possível. Então quanto mais na sua cadeia de valor você encontra aspectos nesse sentido, né, você consegue incrementar melhor a sua oferta e a sua capacidade de gerar resultados acima da média. Né? Então, aí, agora a gente entra no último eixo, que são as estratégias de foco, associadas a custo e a diferenciação, e a estratégia integrada de custo e diferenciação, que é a quinta estratégia. Ok? Primeiro, que a estratégia de foco, ela reside em empresas super especializadas em um segmento, né? Em uma necessidade específica. Né? Então, são empresas que atendem a mercados muito bem delimitados. Então, vamos supor que a gente tem um mercado de fumantes, né? É um mercado geral, não é? A gente tem, dentro desse mercado de fumantes, o mercado dos fumantes que querem deixar de fumar. Está vendo o nível de especialização que a gente vê nesse tipo de situação? Né? Então, a gente tem também os consumidores de carros. A gente tem os consumidores de supercarros customizados. Entende? O carros feitos sob medida para o cliente, né? Com série especial. Então, isso aí é uma estratégia de foco. Né? Então, aqui a gente está falando de estratégia de foco como um conjunto de ações integradas tomadas para produzir bens ou serviços que atendam às necessidades de um determinado segmento. Tá? Então, o nível de segmentação ele vai ser superior nesses casos. Né? Então, ele vai tratar de grupos de compradores muito específicos ou exclusivos que podem pagar muito ou que podem pagar muito pouco e precisam de um produto ser muito barato. Né?
Então, no caso de foco em diferenciação, é gente que pode pagar muito. Em caso de foco em custo, a gente está falando de gente que não pode, que precisa pagar o mínimo possível. Então, a gente precisa garantir que esse produto chegue no menor patamar de preço possível, né? Ou de necessidades muito específicas ou muito exóticas, né? Ou de segmentos de produtos que se diferenciam dos originais por atender subsegmentos muito bem delimitados, como esse que eu expliquei, do mercado de fumantes que desejam parar de fumar, né? Ou um mercado geográfico muito bem delimitado e distinto do mercado geral. Então, eu vou atender só o interior do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri e vou me especializar no atendimento de demandas do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, por exemplo. Entende? Então, essa estratégia de foco ela vai explorar as diferenças de um alvo, né? Então, quanto mais diferenciado for esse alvo, maior a minha capacidade de dar foco a esse mercado. Então, a estratégia de foco, como eu já tinha explicado, ela sempre vem associada às duas anteriores, né? Então, ela vai gerar a estratégia focada na liderança em custo e a estratégia focada na diferenciação. A estratégia focada na liderança em custo é aquela estratégia em que eu tenho que fazer do produto, né, dentro daquela estrutura do mercado de custos, eu tenho que fazer um produto que atenda exatamente aquela necessidade daquele grupo, só que eu não consigo disputar dentro desse mercado por meio de diferenciação. Então, o que eu preciso fazer é, dentro daquela demanda muito específica, eu tenho que ser o mais barato. Então, isso cria uma super especialização da minha produção, uma super especialização dos meus trabalhadores. Então, acaba que é uma empresa muito direcionada para uma coisa só. Então, ela é super especializada a ponto dela conseguir desempenho superior até mesmo das empresas que conseguem produzir em larga escala. Ok? Já a estratégia focada em diferenciação, aqui a gente está falando de produtos quase artesanais. Produtos quase artesanais em que sentido? Produtos quase artesanais que são feitos na medida que o cliente pede. Então, eles só são feitos a partir do momento que o cliente requisita e é feito exatamente dentro das especificações que o cliente fez. Então, estratégias focadas em diferenciação, a gente está falando de projetos únicos. Né? São projetos únicos. São projetos que a empresa vai fazer uma vez e não vai fazer mais. Ok? Porque fez uma vez só para aquele cliente, não vai fazer de novo. Ok? Por fim, outra possibilidade que a gente vê, né, dentro da literatura e da prática organizacional, é que muitas empresas elas mesclam, elas criam, né, divisões de produtos que vão competir por meio de estratégia de custo e outras divisões que vão atuar por meio da estratégia de diferenciação, né? Então, adota certos hibridismos, né? Hibridismos entre custos e diferenciação. Para alguns autores, essa hibridização ela não é possível, por quê? Porque vocês viram a diferença da cadeia de valor da liderança em custo para a diferenciação. Então, são duas propostas de valor distintas. Para esses autores, o melhor seria que a empresa se separasse em duas e cada um fizesse a sua estratégia. Por quê? Porque assim seria mais fácil permitir uma concentração de escopo no projeto. Então, aqui a gente vai ter empresa de diferenciação e aqui a gente vai ter empresa de liderança em custo. Então, essa especialização permitiria o alcance de melhores resultados. Por quê? Porque se você tentar implementar as duas, você vai ter mudanças, né, nas configurações das estruturas organizacionais, de gerenciamento, de gestão, de metodologias de ação, né, de rotinas organizacionais, que vão eventualmente umas serem incompatíveis com as outras e vão acabar gerando uma certa confusão organizacional. Né? Então, o ideal seria que aquele negócio que demanda diferenciação, ele fosse apartado daquele que é pautado na liderança em custo. Para outros autores, é uma possibilidade real ao hibridismo entre liderança em custo e diferenciação, principalmente em função do que eu tinha comentado sobre a guerra de preços dentro do mercado de diferenciação. Né? Então, esse movimento ele deriva hoje do fato de que as empresas são muito competitivas. Então, mesmo as ofertas, né, diferenciadas de mercado, existe uma ampla gama de fornecedores que vão te oferecer várias possibilidades. Então, dentro da diferenciação, você ainda precisa ter um custo interessante. Né? Então, essa competitividade demanda, na realidade, que empresas que atuam em diferenciação também atribuam a si características do mercado de liderança em custo. Né? E aí eles vão utilizar como elemento básico e fundamental da questão do hibridismo, não só
a curva de experiência e aprendizado como o uso de saber produzir de maneira enxuta, né? Então, os princípios da qualidade organizacional, eles garantem que uma empresa, ao mesmo tempo que ela consiga ser diferenciada, ela também consiga ter um custo razoável. Então, quanto mais você investe em qualidade de processo, em qualidade de produto, em qualidade de entrega, você consegue desenvolver a capacidade da sua empresa de ser mais barata, ainda que a oferta dela seja muito diferenciada. Então, aqui, os grandes aliados são a curva de aprendizado, ou seja, a capacidade de aprender, de conhecer e de inovar dentro da organização, e os princípios da qualidade aplicados à gestão organizacional, né? Então, a manifestação dessa integração ela é vista, via de regra, dentro da disciplina de gestão da qualidade. Ela se manifesta na disciplina de gestão da qualidade, né? Ela acontece em sistemas flexíveis de fabricação, em que você consegue rapidamente reconfigurar a linha de produção, em que você consegue criar, né, sistemas celulares de produção, né, que você consegue criar sistemas flexíveis em que a gente consegue mudar a disposição das máquinas ou a forma do processo produtivo, né, consegue alterá-lo rapidamente sem desperdícios, né? Em redes de informações, em trocas de informações com as empresas que criam relações mais robustas entre si e conseguem criar relação de fornecimento, né, de parcerias que garantem uma qualidade a um custo mais baixo, aí principalmente no movimento de terceirização estratégica, né? E principalmente no Total Quality Management, que é a gestão da qualidade total, que é basicamente a essência do que a gente fala hoje das metodologias de redução de custo, por meio da qualidade dentro daqueles princípios japoneses que a gente conhece, advindos daquela famosa empresa chamada Toyota, ok? Chamado Toyotismo, Just in Time, Lean Manufacturing, ou como você conhecer, ou como você preferir chamar. Ok? Então, a gente vê muito a aplicação dos princípios da qualidade organizacional, né, da qualidade na gestão de processos, na gestão de produtos, para permitir a aliança entre diferenciação e liderança em custos. Inclusive, essa é uma tendência hoje que a gente percebe nos estudos de estratégia. É como associar a qualidade, é como fazer com que a qualidade na produção crie essa ponte entre uma diferenciação de oferta e um custo adequado para a competitividade do mercado. Então, isso, na realidade, é uma oportunidade que a gente tem de pesquisa, né, de desenvolvimento de conhecimentos, para avançar ainda mais em como a gente pode entender esses potenciais hibridismos, né, ou essas ações integradas entre liderança em custo e diferenciação no momento da concepção da estratégia. Tá bom? Então, era isso, né, que a gente analisa em estratégia em nível de negócio. Agradeço e agora abro para dúvidas, perguntas para o debate, né, e que se inicie o debate com algumas perguntas que a gente possa, então, discutir um pouco mais a matéria.